3, 2, 1. E aí, Fala, Rafa, beleza? tudo certo? Eu tô Bem, cara. contra a luz aqui, né? Melhor, Tá melhor, tranquilo, tá tranquilo. tá bom aqui? Tá bom, tá bom. Tá. A não ser que você queira virar aí, se tiver outra parede, você fica à vontade. Não, você que diz, velho. O especialista aqui da live é você. Mas eu posso Tá. trocar de lado. Não, Deixa eu pra dar mim um... tá fácil. Ah, Fica à então vontade. beleza. Então vamos nessa. Pô, segunda-feira corrida, Rafa, mas seja muito bem-vindo. Primeiro, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. E uma das coisas que eu tenho certeza é que você pode contribuir muito com outros box de CrossFit por aí e com a sua jornada, né, cara? Pô, acho que a gente tem uma longa história aí para contar de como que você chegou até hoje com a Go Community Fitness. E nos últimos 2 meses, a gente teve a oportunidade de aplicar as estratégias e táticas aí do Martin Fitness. E é por isso que a gente veio bater esse papo. Eu veio falar, pô, o que você fez até agora que funcionou nesses últimos meses? Como que a coisa toda aconteceu? Então, antes de começar, Rafa, se apresenta, por favor. Dá aí o contexto, explica um pouco da onde veio essa ideia de empreender, de ter academia. E aí eu vou puxando até o ano de 2023 e a gente conta aí esse último período. Beleza, show de bola. A Gol ela começou, na verdade, a minha história com o CrossFit começou em 2006. Né? Eu morava fora do Brasil, eu sou engenheiro civil, né? Morava fora do Brasil, estava vivendo uma situação um pouco conturbada na época, Lava Jato e tudo. E aí comecei a fazer o CrossFit e começou a me fazer muito bem, né? Não só fisicamente, eu estava tentando encontrar uma atividade física, como mentalmente também segurou muito minha onda. Então, em maio de 2016 eu voltei para o Brasil e aí voltei, né? Numa pegada assim, do tipo, recomeçar a vida, né? E Uhum. aí eu comecei a pensar no CrossFit, né? Comecei a pensar em CrossFit, vi primeiro como uma oportunidade, né? Pensando assim numa situação do tipo, pô, tava iniciando ainda, né? Em Salvador não tinha muitos boxes e agosto de 17 nasceu a Gol Piatã CrossFit. Então hoje a Gol são então, inclusive a gente acabou até de registrar a marca. Então agora somos Gol Cross, né? Então é uma afiliada da CrossFit que é a Gol Piatã e dois boxes não afiliados. Show. E aí começamos, né? Começamos em 2017 com a Gol Piatã, 2018 veio a Gol Horto, e aí em janeiro de 20 veio a Gol Vilas. Né? E Tá, hoje a gente então está foi nessa quase um missão. ano cada uma aí. Era para ter sido um ano. A Gol Vilas ela teve um pequeno atraso aí de entrega de equipamento, mas a intenção era que ela tivesse nascido em 19, né? Cara, e antes da gente contar um pouco sobre o mercado atual, né? Essa é a época que você colocou a primeira unidade, 2017. Você falou, pô, cheguei em Salvador de volta, 2016, e 2017 veio a primeira. O mercado, ele estava no momento ali, né? Pô, não tinha nada muito desenvolvido em Salvador e também nem no resto do Brasil, 2017, mas aí São Paulo, Rio, BH tinha alguma coisa mais avançada. Cara, como que você viu o mercado nessa época? Você já olhou e pensou, pô, eu vou criar um box para ter mais de uma unidade? Ou foi acontecendo aos Não, poucos? Eu pergunto isso porque a cabeça do engenheiro é diferente da cabeça do professor de educação. completamente diferente. Eu vou te falar o seguinte, eu estava tentando, eu, eu me formei em 2007, janeiro de 2007. Eu passei quase 10 anos fora de Salvador. Eu me formei, tipo, no sábado, colei meu grau, segunda-feira eu já estava trabalhando fora. Ah, E para mim foi muito difícil essa volta, porque dentro da engenharia eu não tinha muito, eu tinha, óbvio, colegas, amigos, mas eu não tinha muito networking, né? Então não tinha, por exemplo, sei lá, um bom fornecedor de gesso, um gesseiro bom, eu não tinha, né? E o mercado de engenharia estava péssimo na época. Quando eu abri engenharia a civil, né? engenharia civil, quando eu abri a Gol, o que aconteceu? Eu imaginei que eu ia chegar de manhã, fazer meu treino, vou ali, faço meu treino, saio para trabalhar, ou seja, né, a Gol não é trabalho, né? E no final do dia eu voltava para ver se estava tudo bem, pegar o dinheiro do caixa e, e pronto, a vida que Seria o segue. famoso side job, né? Você tem um Tipo trabalho assim, paralelo ali. não era trabalho, né? Eu nem considerava como trabalho. E aí todas as minhas expectativas foram frustradas. Eu vi que era algo que ia consumir muito mais. Por outro lado, correspondeu, né, às minhas necessidades financeiras.
me surpreendeu também no início. E aí eu comecei a ver que aquilo, que tipo assim, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Digamos assim, eu falei, pô, isso aqui precisa realmente um pouco mais de atenção. E aí eu comecei a Cara, viver. aproveitando um pouco, desculpa, eu vou te Vai, cortando aí, vai, porque ó, vai cortando, fica à vontade, vai. tem coisas, Rafa, que para você que cara, fez engenharia e, por exemplo, deve ter vivido empresas muito mais complexas do que um box de serviço ali, atendendo 200 alunos, tem coisas que para você parece óbvio, mas para a maior parte do mercado não é. E a maior parte do mercado, você sabe, é formado por professores de educação física que decidiram empreender, né? Então, vou puxar um pouco da sua expertise como engenheiro para ajudar outros proprietários e entender um pouco Uhum. melhor. Quando você fala superou as expectativas financeiras ou que precisaria de mais atenção, né? Pô, se fosse um restaurante, meio que dá para a gente saber a complexidade no restaurante. Mas o que você viu com a sua cabeça de ter participado de outros mercados, outros tipos de empresa? O que você viu que precisava de atenção? Onde você acha que são os 2 ou 3 pontos que você olhou para a Gol quando ela começou e falou: caramba, eu preciso olhar mais para isso, seja capacitação dos professores, processo de vendas, ou, enfim, a É, comunidade com os alunos mesmo? Onde você achou que eram os pontos fortes que você precisaria dedicar mais? é o seguinte, Samuel, uma vez eu até comentei no evento que a gente teve na Gol, que eu justamente essa analogia. Eu fiz assim, né? A Gol, né, o CrossFit, no caso, diferente, por exemplo, de uma Smart Fit, eu considero que a Smart Fit é uma fábrica. Você chega, a Smart Fit, ela vai fabricar em série, né? Então ela vai ter ali processos e vai fabricar o produto dela. Claro que não é produto, né? Então, assim, a Smart Fit, ela não consegue ter conexão com 3 mil alunos, com 5 mil alunos. Eu não sei nem quantos alunos uma Smart Fit pode ter, né? A gente não é para ter 700 alunos. Eu não quero ter 500 alunos, sabe? Pô, se eu tivesse, seria ótimo. Por um lado seria, mas eu acho que perderia muita essência, né? Então eu percebi que a gente realmente precisava se conectar com cada um dos Show. alunos. Então, nesse processo, eu precisava entender, saber o nome, sobrenome, né? Saber se, sei lá, se a pessoa é casada ou não é, se tem filho ou não tem, com que trabalha. A gente começou, eu senti a necessidade que um CrossFit, um cross, né? Não vou me apegar somente ao CrossFit, não um cross, né? Para não ter essa questão da marca. Bem gerido, é um meio que um tete a tete, né? É tipo assim, você tem o contato com o aluno. Isso não abre mão de processos, né? Você não vai ignorar determinados processos. Mas eu senti que tinha muito essa conexão. Eu lembro que uma vez teve um evento, né? Era um campeonato externo. Eu nunca vou esquecer esse dia. E aí eu passei o final de semana com minha família. Cheguei nesse campeonato, sei lá, num domingo à tarde, ou no domingo no final da manhã. E tinha um trio, 3 meninas participando. E elas tinham ido péssimo no sábado. E aí eu encostei nela no domingo, fiquei perto da arquibancada e falei, vai assim, vai sábado, muda agora, faz transição. E aí quando acabou a prova, ela falou assim, pô, por que você não estava aqui no sábado, sabe? Então, aquilo me marcou porque eu vi assim que realmente a gente precisa criar conexão. E era um momento também de eu estar criando a cultura da Gol, né? Então, eu tenho professores que, pô, até hoje estão com a gente, desde o início, alguns ficaram pelo caminho, né? Saíram da Gol no meio do caminho. Então, era um momento de a gente estar criando aquela cultura, né? De saber, pô, o que é que eu quero entregar para o meu cliente. Então, me demandou mesmo, né? Mas eu não esqueço, eu tinha financiado os equipamentos, eu tinha uma parcela de equipamento caríssima. Eu tinha uma parcela que me custava em torno de 10 mil, eram 10 parcelas de R$ 10.500, 10.500 quebrada. E eu nunca vou esquecer que no segundo mês a gente pagou ela já no fluxo de caixa do box, entendeu? Tipo assim, a gente abriu em agosto, veio agosto, setembro, tipo assim, ou era a fatura que vencia em setembro ou outubro. Eu lembro que com o fluxo de caixa já do box a gente começou a pagar essa Cara, parcela. tiro 2 aprendizados aí, né? Primeiro, assim, na perspectiva de uma empresa tradicional, você conseguir bater o ponto de equilíbrio e já está cobrindo o investimento, né? Ou seja, já o próprio capital ali, vou chamar de receita, né? A receita do mês já está cobrindo tanto as despesas operacionais quanto as parcelas de investimento, ou seja, no caso, já está bateu o ponto de equilíbrio, que é o famoso break-even, e já está Uhum. ali participando das parcelas para ter o payback mais rápido. Pô, sensacional. Então, quer dizer, quando você olha para o mercado tradicional, não só de academias, né? Mas você vai pesquisar franquia. Cara, franquia você tem lá, você vai ter o payback desse investimento em
12 meses, em 24 meses, sei lá, tem coisas, mercados que até 36 meses parece ser um bom negócio, né? Caramba. Então, no seu caso, você com a própria receita dos alunos já estava cobrindo não só a despesa operacional, mas também as parcelas do investimento. De investimento, Sensacional. exato. E aí, Foi. como você conhecia outros mercados, você já olhou para isso e falou, cara, pô, é uma empresa de verdade, né? É um negócio que funciona. Você compara com o lado, você fala, pô, peraí, se fosse outro negócio, não estaria tão saudável assim. E uma outra percepção que eu achei massa é, você comparou uma academia de muita gente, né? Uma academia padronizada com uma fábrica. Então, tem um processo padrão para produzir milhares de alunos. E o CrossFit, no caso, a Go, tinha essa pegada de tipo, falar, pô, a gente tem um negócio um pouco mais... eu ia falar boutique, gourmet, mas não é essa palavra. Eu queria chamar um pouco mais artesanal. Artesanal, Porque, cara, eu uso muito essa palavra. Como replicar o Rafael ali, dando aquela atenção para o aluno no final de semana? Você precisa de um líder de comunidade, né? Você não consegue ficar colocando mais alunos se não tiver uma pessoa responsável por aquele aluno, que saiba o nome, sobrenome, o que faz, o que não faz, e até mesmo como conduzir, como coachar essa pessoa, como treinar essa pessoa ao longo do tempo. Sensacional, Rafa. Bom que você teve essa percepção. Eu sei que você se conectou com todo o mercado de boxe também aí do Brasil, né? Então, acho que você... Inclusive, Samuel, isso aí a gente fala até em primeira mão, tá? Acho que eu não, acho não, poucos alunos, acho que eu não abri isso para nenhum dos alunos. Para mim chegou também o momento de eu realmente dar oportunidade e preparar outras pessoas para isso, né? Uhum. Então, por exemplo, a Gol hoje, eu falo muito assim, que a Gol Piatã, que foi a primeira, e a Gol Piatã, ela fica a 3 minutos de minha casa, né? Então, é o boxe que eu treino, é o boxe que eu frequento muito, né? É o boxe que eu estou sempre presente. E aí eu percebi que tanto o Horto quanto o Vilas, elas vão ter uma gestão melhor e meu objetivo agora também está mudando um pouco minha missão. Minha missão é preparar. Tem 3 pessoas envolvidas agora que estão entrando na sociedade, né, no Horto e em Vilas. São 3 pessoas que eu falo assim, eu vou deixar de ter ali algumas centenas de clientes e vão transformar em 3 clientes, sabe? E meu objetivo agora é fazer com que eles façam algo até melhor do que eu tenho feito, né? Um pouco à distância nessas unidades. Vai ter gente lá e eu acho que vai ser um processo muito legal também, porque, sei lá, a Go já maturou, a gente já tem uma cultura, a gente tem uma missão. Eu sempre falo para todo mundo, a Go é mais pessoas, mais felizes por mais tempo, sabe? Porque mais pessoas, pô, cross é bom demais. Eu considero que todo mundo tem que fazer. O mundo todo devia fazer CrossFit. E mais feliz porque botou o pé na Go, a pessoa tem que ter a melhora do dia. Então, e pensando que se a pessoa faz o cross e está feliz, ela vai ver muito mais, né? Então, por isso que eu falo, mais pessoas, mais felizes por mais tempo. E eu vejo muito legal também que já tem algumas pessoas de minha equipe, gente que, além de ser ótimos professores, por exemplo, já estão tendo esse viés também de virar gestor, sabe? De querer aprender um pouco mais, passar daquela barreira de simplesmente dar uma aula. E vestem a camisa, sabe? Assumem essa missão tão bem quanto eu, sabe? Então vai ser um processo legal agora, oficialmente vai ser a partir de novembro, né? Essa mudança na Gol. Preparando 2024 com lideranças aí. Cara, o esquema é esse, né? Então você começa, cara, você tem seus alunos ali na ponta, e aí depois você acaba virando um líder de outros líderes, né? Você acaba precisando formar essas pessoas. Rafa, hoje, cara, você já bateu aí as 3 unidades, beleza. Mas uma coisa que eu sinto de muita dificuldade é como você replicou essas unidades. Você deve ter tido muitos aprendizados, mas qual seria assim, o principal ponto de atenção, ou 2, enfim, faz um checklist aí, para quem hoje tem um box, às vezes já passou 1 ano, já passou 2, mas o cara tem a vontade de ter o segundo, o terceiro. Onde você acha que ele precisa acertar? Ou algum aprendizado que você teve na hora de expandir, que você pode ajudar outros donos de box aí para se basear? Rapaz, o Samuel fala o seguinte, do primeiro para o segundo, eu acho que, assim, do primeiro para o segundo, eu acho que o trabalho não dobra, sabe? Quando você sai de uma unidade para 2 unidades. Tá. Você consegue ainda estar, assim, metade do dia em uma, metade em outra, sabe? Você vai se virando. Mas quando você sai de 2 para 3, que na teoria você cresceu 50%, aí eu digo que o trabalho dobra, né? Interessante, cara. Nunca Porque, tinha parado pra pensar. porque aí o que acontece? Se você quiser assumir essa gestão, sendo você uma pessoa, a cara do boxe, ele
ele já não vai, tipo assim, ele vai descobrir um santo. Para ele cobrir o santo, ele vai ter que descobrir outro, sabe? Eu percebi isso já tem um tempinho, né? Eu cheguei a essa conclusão já tem um tempo. E já tem, sei lá, vou falar que tem mais de 6, no mínimo, aí, eu vou chutar, quase um ano que eu venho já pensando em quem seriam essas pessoas que ocupariam o meu lugar, sabe? Porque realmente, assim, é que eu falo, o boxe é um negócio meio artesanal, Uhum. né? É muito pessoal. Então, você tem que alimentar a sua comunidade, você tem que escutar, né? Uma vez eu falo, teve uma situação que aconteceu aqui, que aí falaram, pô, mas a Gol não dá boné, não dá camisa. Eu falei assim, ó, antes de dar boné e camisa, esse box que tá oferecendo boné e camisa, ele tá te dando ouvidos, né? Então eu falei assim, porra, eu acho que muito Porém, mais importante que dar um boné é te dar ouvidos, né? Então, eu sempre me esforcei muito para ter esse contato direto com o aluno. Então, eu às vezes brinco assim, falo assim, né? Quando chega alguém novo, você, esse aqui que é o dono do box. Eu falei, não, dono do box não. O dono do box são vocês, eu só tento organizar aqui a bagunça, tá? Mas no final das contas, o dono do box são os clientes, né? Então, primeira coisa que eu diria é o seguinte: você tem que escutar muito sua comunidade. Você tem que estar por perto, estar escutando. Então, e eu falo assim, eu faço pesquisa frequentemente, mas mesmo assim, eu acho que aquela conversa, sabe, depois do treino, um no pouquinho tete a antes, tete, ela faz muita diferença, sabe? Ela cria uma conexão muito forte. Então, vamos lá, a primeira dica que eu diria é assim: se você vai expandir, você tem que criar uma forma de realmente escutar a sua comunidade, né? A Gol, infelizmente, aí eu falo assim, né, é uma pena porque são 3 unidades, elas são um pouco espaçadas. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em ir para Vilas, porque dependendo do horário, eu com certeza vou pegar no mínimo aí 45, 60 minutos de tráfego, de trânsito, sabe? O uhum. outro, dependendo do horário, talvez até um pouquinho menos. Então, assim, se a pessoa está pensando em expandir, mas consegue também estar um pouco mais denso nessa malha, tipo assim, tá um pouco, facilita, tá? Mas voltando à sua pergunta, né? Eu acho que você tem que escutar os alunos, né? É importante ter uma liderança, sim, certo? É importante você ter uma pessoa que vai preservar aquela cultura Que vai estar presente ali naquela e unidade, né? vai saber como lidar. Então, assim, eu defini, né, 3 valores. A gente não está engessado nisso, mas até agora não surgiu um quarto que eu acho muito importante, que é humildade, empatia e transparência, sabe? Então, a gente tem que saber que a gente não sabe tudo, que a gente não é o melhor em tudo, né? Então, ter a oportunidade de saber escutar, né? Empatia, se colocar no lugar do aluno e do colega de trabalho, claro, né? Empatia. Então, a Go, ela cresceu no lugar do aluno. Então, assim, como eu não sou professor, quando eu abri a primeira unidade, eu falei assim, pô, eu como aluno, qual é o box perfeito que eu quero para mim? Que bom. E a gente e assim que ele foi sendo construído, né? E transparência, que é simplesmente jogar limpo, né? Ser sincero. Então, infelizmente, às vezes eu dou notícia que o aluno não quer escutar. Tipo assim, devia fazer tal coisa. Eu falei, ó, não é nossa prioridade agora de investimento. Eu lembro que um aluno uma vez ele pediu um GHD em Vila. Eu falei, ó, GHD é um equipamento que ocupa muito espaço. A gente tem um em Piatã. Eu acho ótimo, eu sou um apaixonado, eu uso pelo menos uma vez por semana, né? Mas a gente vê que pela quantidade, né, como ele é utilizado em Piatã, não vale a pena botar em Vilas. Não é Uhum. nossa prioridade, a gente vai fazer outros investimentos. E pronto, não foi assim do tipo, não, vamos ver se a gente consegue ano que vem, não, sabe? Transparência. Então, assim, foi essa forma que a Gol foi sendo construída. Então, eu não quero falar para o aluno que ele quer escutar, né? Então a gente falou assim, não, a gente vai ter que falar a verdade, a gente tem que saber falar a verdade, se colocar no lugar dele também na hora de falar, né? Então a gente foi construindo, né, essa cultura de valores, de tudo. Então eu tenho algumas pessoas realmente que, pô, eu tenho o maior orgulho de ter alguns profissionais comigo, né? Fico feliz, vejo a evolução deles comigo. Então assim, são pessoas que eu sei que falam assim, pô, se eu não tivesse esse cara aqui, é capaz de ele responder ou fazer até melhor do que se eu tivesse presente, né? Então, no final das contas, o mais importante de um box para ele crescer, ele tem que ter pessoas, sabe? Pessoas é fundamental para você conseguir crescer. Cara, você trouxe uma coisa muito legal, que vindo do engenheiro é mais interessante ainda, né? Porque a gente espera o quê? Pô, sempre ter as informações mais precisas, né? Então, faço pesquisa, né? Então, ouvi o aluno. Vou fazer pesquisa e a partir da pesquisa eu vou ter os dados para tomar decisão, para analisar A ou B. Eu sou bastante interessado nos dados, principalmente na minha posição de ter conseguido ver as coisas de longe, né? Pô, eu não tô aí, né? Eu preciso tentar ver as coisas de longe, então eu sempre peço números. Mas o que você trouxe é, pô,
existe um lance de feeling, né? De intuição, né? Então, pô, a intuição do tipo, pô, tá na hora de aumentar, a intuição do tipo, pô, consigo lidar com esse crescimento, eu consigo intuitivamente, depois do treino, sentir a moral daquela turma. Pô, a galera tá meio para baixo, ou tô percebendo que perdeu uma coisa que a gente tinha antes. Eu acho que essa intuição, o proprietário ou a pessoa responsável tem que estar muito interessado em ver acontecer, né? Porque, pô, Sim, se é um colaborador que ele não está prezando por por essa energia, por essa comunidade, ele vai lá, entrega a aula e pouco importa se está na alta ou se está na baixa. Cara, né? Não consegue ver. E você indo lá, treinando coisa e tal, e o segundo aprendizado cara, com duas, você consegue dividir o seu dia, tá um período em uma, um período em outra. Mas com três, você não consegue fazer tá presente em todas, né? Então, é, desenvolver liderança. E essa análise que você fez, pô, a pessoa que vai assumir essa posição, ela vai conseguir lidar com esses probleminhas do dia a dia, com essas situações, de uma forma melhor ou no mínimo igual a que eu lidaria? Como que eu transmito esses valores, né? E você tem os valores claros, eu tenho certeza que isso ajuda muito. Pô, teve uma situação, pô, deixa eu revisar aqui os valores. Me lembrei que é, eu sei que um é transparência, humildade, empatia e transparência. humildade, pô, sensacional. Então, E pô, assim, ó, você vai na Gol, você nunca vai ver isso na parede, certo? Eu falo isso assim para minha equipe assim, porque tem gente que acha que não, os valores, vamos botar aqui um quadrinho com os valores, não tem na vai parede. Então, às vezes eu até penso, mas assim, tem que estar dentro de cada um, entendeu? Então, é isso que eu sempre bato o martelo. Vou te falar assim, porque quem se não se identifica com esses valores, pô, eu vou falar assim, eu já tive estagiário, professor, tecnicamente super competente, né? Tipo assim, mas não tinha humildade. Eu falei, pronto, essa pessoa não vai dar certo aqui, né? Então, assim, ele pode ter até outras qualidades. Eu não estou julgando que, porra, o cara ele é mau caráter, não, jamais. Mas ele não tem os valores principais que a Google quer, né? E assim, ó, Samuel, você sabe muito bem disso, né, velho? Pô, aprender a dar uma aula, aprender a dar uma aula de ensinar um Snatch, seja o que for, é muito fácil. Agora, você é, fazer, né, com que aquela pessoa que não tem humildade nenhuma se torne uma pessoa humilde, ela tem, ou ela sofre um processo, né, uma motivação de mudança muito forte, né? Ela entendeu que ela precisa mudar aquilo, mas se ela não quiser mudar, bicho, não tem jeito. Você não vai botar na cabeça que ela tem que ter empatia, né? Se a pessoa é uma pessoa egoísta, só pensa nela. Então, também não exijo. Quando chega uma pessoa na rua e fala assim, rapaz, tem um estagiário verde, nunca deu aula. Eu falei, massa, traz ele para cá, pô, estagiário tem que dar aula, já tem que saber, né? Vamos conversar com ele, se ele tiver aqueles valores. Agora, se chegar uma pessoa arrogante, pronto, massa, beleza, né? Mas você vê que a pessoa tem a vontade de aprender, pô. Você vê que chega a gente lá que nunca fez CrossFit, não, mas, porra, aí entre uma conversa e outra, em uma semana o cara já leu a postura da CrossFit. Opa, esse cara me interessa, entendeu? Então, enfim, bom demais. agora é um desafio legal, né? Assim, ó, você resumiu bastante coisas que são ultra relevantes em qualquer empresa, né, cara? E é uma das máximas que eu defendo, Rafa, vou pedir sua opinião aqui sobre isso. Mas, cara, você trouxe. Cara, tem a questão de gente, né? Depende de pessoas para você conseguir ter crescimento. E essas pessoas precisam estar alinhadas com uma cultura e vivendo essa cultura no dia a dia. Isso, cara, sem dúvida nenhuma, é o que qualquer MBA, qualquer grande empresa de gestão, é o que está todo mundo olhando, né, cara? Pô, pessoas e cultura, beleza. E no fim do dia, gestão também, obviamente. Mas aí você entra numa outra coisa, que é essa questão da, pô, a pessoa que vai começar a formar uma equipe, né, com o número de alunos que vocês têm hoje, com 3 unidades, você precisa estar desenvolvendo essas pessoas. E uma característica que você trouxe como se fosse prioridade, aí você me confirma, que é a pessoa ter essa habilidade de ser treinável, né? Que é ser humilde e ter empatia. Então, pô, humildade para aprender, para ser treinável. Isso, enfim, tem muitos livros e autores aí que trazem, né? Como a questão da pessoa ser coachable, né? É uma pessoa treinável, que tem um coração treinável, que tem as soft skills treináveis, né? Para entrar na cultura, para se associar com a cultura. Rafa, mas agora trazendo para o outro lado, cara. Você abriu uma, abriu duas, tá pegando aí? Funcionou? Funcionou, velho. É porque saiu. Eu bati meu limite de Instagram hoje. Ah, deu o limite Eu de hora. boto meu. Mas eu já ignorei. Desculpa aí. Repete só o que você falou nos últimos 15 segundos. Não, beleza. A gente passou por isso, pô, entendeu que tem a necessidade
de criar uma cultura forte, de ter pessoas para conseguir desenvolver o negócio, abrir a primeira, a segunda, a terceira. Só que eu acredito que tem uma outra parte aí que é sobre o mercado. E eu queria puxar muito isso com você, que eu acho que você vai ter uma boa colaboração. Eu defendo que hoje o mercado, de todas as academias, tá? Mas especificamente a gente pode falar do cross, se você estiver mais focado no cross. Cara, o mercado ele começou lá no ano 2000, teve uma crescente muito forte com a academia tradicional. Não sei, você devia estar em Salvador nessa época, ou estudando, coisa e tal, mas, pô, a década ali de 2000, Sim, muitas academias tradicionais, uma grande influência do Schwarzenegger com musculação, Jane Fonda lá dos anos 70, 80, mas veio para o Brasil aí as coletivas, a academia tradicional. Em 2010, chegou muito forte, de alguma forma mais no Sudeste, ali, pô, beleza, cross, teve um treinamento funcional com Core 360, vieram várias linhas assim de tipo treino sem as máquinas, né? E eu acho que 2020 ele trouxe aí um ponto de inflexão para todo o mercado, e aí todo mundo sabe, né? Pô, quando a maré desce, a gente vê quem estava preparado, quem estava de calça ali. E eu entendo que a partir de 2020 o mercado começou a se tornar muito mais profissional. Seja primeiro, porque só ficou no mercado quem estava minimamente organizado. Depois, grandes redes estão tomando parte do mercado. E grandes redes, assim como você falou, pô, redes até de academias de alto volume de alunos, eles têm lá uma área de cross também. Né? Eles não deixaram passar essa área funcional, essa área cross. E eu acredito nisso, Rafa. Como você é um gestor, né? Você é um cara que administra bem, que tem essa pegada de pessoas, você deve ter um controle muito bom aí no seu back-office, né? No bastidor de tudo. Você entende isso, cara? Que o mercado ele vem evoluindo, você deve ter visto muitos box nascerem e morrerem, não só em Salvador, mas muita gente se aventurando. Cara, e eu percebo que quem continuar fazendo uma empresa de forma amadora no nosso mercado fitness, pô, vai começar e vai morrer na praia. Enquanto as academias que estão se preparando, se especializando, se profissionalizando em todas as áreas, elas vão embora. O que você acha dessa visão? Amador, profissional, mercado evoluindo? Ó, eu tenho eu falo assim, que a Gol hoje não tem uma quarta ou uma quinta unidade por falta de gente, né, para tocar junto comigo. E é um negócio que eu não consigo, assim, não é que eu não consigo entender, mas você lá no início da live, né, você falou assim que os profissionais, né, eram profissionais de educação física, começaram a se arriscar no empreendedorismo. O profissional de educação física, ele não foi educado para ser empresário, né? Então, se você pegar uma faculdade de educação física, você vai estar lá, dos 8 semestres que a pessoa cursa, no máximo ela vai ter uma matéria ou outra de administração, gestão, alguma coisa, né? Então, assim, e aí o mercado vem crescendo, Samuel. Pô, eu não consigo... Eu sou um cara que adoro, eu me apaixonei pela atividade física, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho um orgulho imenso de mim mesmo, do que eu conquistei no CrossFit. Olha que eu não sou aquele atleta de ponta, eu não sou atleta de competição, mas o quão eu melhorei minha vida, minha família, né? Eu e minha esposa, minha família respira CrossFit, minhas 2 irmãs fazem, sabe? E eu insisti muito pra minha mãe passou 10 dias aqui em casa, que estava reformando a casa dela, não consegui levar ela, minha mãe é meu Ainda tem essa meta aí. Mas ela vai para atividade, ela faz academia todo santo dia, né? Todo santo dia, mas não consegui levar ela pro CrossFit. Meu pai também jogou tênis a vida toda, né? Então, assim, eu vivo atividade física. Atividade física, por exemplo, ela traz melhores resultados no combate à diabetes 2 do que um medicamento, né? Se você, tem pressão alta, você vai fazer atividade física, vai se alimentar bem, em algum momento você pode deixar de tomar medicamento, né? Outra coisa, a expectativa de vida está aumentando, né? E aí eu fico viajando assim, as pessoas no momento elas vão entender que é muito melhor você gastar 300, 400, 500 reais, 600, 700 reais por mês numa academia ou com o personal nesse combo todo, do que às vezes você fazer 3 mil reais eu não falo nem harmonização facial, sabe? Eu falo, tem um amigo meu que fala demonização facial, porque às vezes a pessoa faz tanta coisa no rosto, ela quer, tanta preocupação na estética, que às vezes vai ser uma pessoa com 60 anos de idade, com a cara toda esticada, mas não vai conseguir nem levantar da cadeira direito, né? E eu entendo que as pessoas vão ver isso, vão perceber isso. E eu acredito... Só fazer um parênteses assim, eu acho que ainda a atividade física ela constrói uma cabeça, um espírito muito mais forte do que qualquer procedimento que você vai lá e paga. Né? Não Acho tem que são as dúvida. coisas... Vou trazer uma frase aqui que eu tenho refletido muito, né, cara? São as coisas que o dinheiro não pode comprar, né?
Então, É, pô, não a compra. pessoa treinar por anos, aquele corpo físico, mental que ela vai desenvolver daqui 10 anos, um dia não pode comprar. Não Não existe nenhum dinheiro compra. que ela crie É, nesse período para ela fazer um procedimento lá na frente. rapaz, só para abrir um dos caras que eu mais admiro hoje é Abílio Diniz. Abílio Diniz acabou de operar o joelho, ele tá com 86 anos, sei lá quanto. Acabou de operar o joelho, aí tava fazendo musculação e tá voltando a jogar squash. Porra, Hum. esse cara é fantástico, né? Então, assim, se a gente. A população vai entender isso. Só para você ter noção, hoje, 5% do Brasil, das pessoas no Brasil, elas frequentam academia. Aí, Uhum. quando você pensa na Argentina, que é um país que a gente escuta, né, que está em crise, crise política, econômica, etc. Aí você pensa assim, pô, a Argentina deve ser 3, 4. Aí Não, quando você mas olha a tá. Argentina, 6,8% da população vai para academia. E aí, se todo mundo entender essa estatística, eu falo assim, os profissionais de educação física, as pessoas que gostam, né, são entusiastas do setor, é para ter muito mais academia. E é para todo mundo ganhar dinheiro com a academia. Ah, Mas não. realmente não dá para fazer algo de qualquer jeito, né? Então, assim, e tem espaço para todo mundo. Então, assim, se o cara quer criar ele vai criar um cross, eu vou falar um pouco né, do cross. Pô, o cara quer criar não, o meu cross é só para competidor. Só vai ter os casca-grossa aqui, os treinos vão ser pesadão. Né? Velho, se ele fizer isso bem feito, ele vai encher o cross dele só com a galera que quer competir. Se ele quiser fazer um cross só para a maioridade e fizer um negócio bem feito, sabe? Eu fico olhando na Gol hoje, cada dia mais é mais mulher com mais de 35 anos. Eu às vezes brinco e falo assim, velho, vocês têm que parar com isso, pô. Não tem mais barra feminina. Toda hora eu tô comprando barra feminina pra você. Chega, pô. Cadê os homens? Sabe? Eu tenho uma turma de 7h30 da manhã, por exemplo, de Piatã, que às vezes você olha assim, você tem 26 mulheres e 2 homens. Eu falo, porra, vocês estão pegando pesado, sabe? Eu fico brincando com elas. Então, assim, tem público para todo mundo. Pô, imagina, ou seja, de cada 100 pessoas no Brasil, 5 estão indo para academia. E, infelizmente, assim, muitos ainda estão brigando por esses 5, Sim, né? sim. Em vez de brigar pelos 95, né? Você tem quase metade da população sedentária. Então, eu acredito, né, que a atividade física ela é a profissão, digamos assim, é um negócio do presente e do futuro, né? Agora a gente precisa saber entregar, né? Precisa entregar um negócio legal, precisa entregar um negócio bem feito, sabe? Tem que entregar resultado, né? Então, assim, Não é só abrir a porta, acredito. meter a Não é abrir a cara, né? porta, Tem que tem que fazer um rezar. negócio bem feito. Isso. Saber seus valores, saber sua missão, saber o que é que você quer realmente. Pô, quem é seu público? Às vezes a gente fala assim, um negócio, né? Ah, não, tem meu público. Mas tem sentido isso, pô, sabe? E você fala assim, pô, uma vez eu levei muito tempo para amadurecer. Eu li uma vez, né? Não vou lembrar o livro, mas eu gosto muito de ler, mas eu falo assim, você tem que saber escolher seus clientes, né? E depois você vai entendendo o que é escolher seus clientes, é saber que, pô, não é que você vai dizer não a um determinado grupo de cliente, mas a sua proposta de negócio vai atender muito mais a um grupo X e não o grupo Y, né? Então, e você vai entendendo isso, cada vez mais o grupo X vai se identificar, vai fazer o boca a boca, vai conhece mais gente que pertence àquele grupo X e vai encher sua academia e 70% da sua academia vai ser grupo X, né? Então, assim, tem muito espaço para crescimento. Só para você ver, assim, eu hoje, e um pouco inspirado até no seu trabalho, né? Eu conheci de perto, porque, ó, eu tô um tempão, a gente já fez uma live em 2020. Uma vez a gente conversou, eu que, né, promovi, você foi meu convidado, né, agora está invertendo o jogo. Mas eu sempre, né, fiquei postergando esse negócio. Pô, vou chamar o Samuel para fazer consultoria, vou chamar o Samuel para... E hoje eu vou abrir minha consultoria também. Porque eu percebi que o profissional de educação física, ele tem medo do financeiro, por exemplo. E eu falo muito assim, pô, se eu sou engenheiro civil, eu aprendi um pouco sobre treino, não aprendi tudo, eu não sei criar uma priorização de treino, mas eu sei dar alguns pitacos, né? Eu sei o essencial. O profissional de educação física, por exemplo, tem que saber o essencial do financeiro. No Aí seu caso, tem que é saber o essencial do marketing, entendeu? mas é exatamente por isso que eu puxei essa live tanto para esses assuntos. Primeiro, porque eu sei que você não é da educação física. Você foi lá e jogou logo, pô, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Crescendo o número de alunos e todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, você conversa muito mais sobre o mercado, sobre pô, o propósito ali do negócio, da gestão, do que necessariamente pô, da coisa só do treino, só do piso preto, que é o que a maior parte dos profissionais fazem, né? Então, te apoio 1000% aí em começar a sua consultoria, cara. O mercado precisa disso. E eu acho que o mais importante para qualquer consultoria é que você tem lastro, né? Então, pô, você
Você fala, pô, tenho 3 unidades, eu sei o que você passou, eu sei que você vai passar da primeira para a segunda, eu sei quais são os ferreiros para abrir, os ferreiros para crescer, dificuldade de gente, É, porque né, sensacional. e são três unidades completamente distintas, sabe, Samuel? Por exemplo, Uhum. eu tenho a Golpiatã, ela tem um pouco mais de ano que ela ampliou. Você chega lá, é 35, 40 pessoas na aula, coisa que eu nunca ia imaginar. A gente já chegou a botar, tipo assim, no único dia, 260 pessoas treinando, né? Imagina, 260 check-ins em 11 horas. Aí quando eu fui ver a média, dava, sei lá, 26, 27 alunos por check-in. E eu tenho outras unidades menores, que no máximo cabem 14, né? O caso do Horto, que é menorzinho. Então, assim, são dores diferentes, né? Dificuldades, perfis diferentes, completamente diferentes. Eu tenho uma que está num bairro completamente adensado, um bairro vertical, cheio de prédio. Outra é um bairro completamente horizontal. A Gol Vilas fica em Lauro de Freitas, que é uma cidade, né, do lado de Salvador, mas você vê público, cultura completamente diferente. Então, realmente, essas três unidades, assim, elas não, e assim, obviamente a gente tem processos, né? Então, se você me perguntar alguns números, estatística, eu adoro fazer isso, né? Eu gosto, tenho um prazer, todo final de mês eu dou uma geral, mas no final das contas, cada um realmente tem que ter sua gestão humanizada, né? E realmente, eu aprendi muito, bicho. Ó, ralei, apanhei, né? Nesse período. A ampliação da Golpiatã, por exemplo, foi praticamente abrir um novo box. Imagina, a gente tinha um box de 270 metros quadrados, foi um pod de 540. E aí, quando eu achava tipo assim, não, mas vai levar um período para eu atingir o número X de aluno. Aí, quando eu vejo, já não tem mais barra de LPO. Eu falei, putz. Aí eu falei, pô, mas eu só esperava fazer esse investimento ano que vem, porque eu não sei, achei que o crescimento ia ser desse jeito. Aí, quando eu olho, já não tem mais anilha, sabe? E eu não estava preparado para isso. É um problema bom, né? Mas está sendo um aprendizado também. O Horto, a unidade do Horto, ela teve que se mudar durante a pandemia, né? Imagina, até hoje eu não sei como é que eu fiz essa mudança, mas fiz. Ela continua lá firme e forte. Então, assim, foram muitos desafios. O Vilas abriu um box em janeiro de 2020, março de 2020 fechar por causa da pandemia. Então, assim, realmente é muito aprendizado e eu acho assim que hoje uma das coisas que eu quero muito é encorajar o profissional de educação física a abrir seu negócio. Porque tem espaço para todo mundo, velho. É impressionante como eu me chateio, o povo brigando, né? E quando você lê, um livro que eu recomendo bastante, né? Estratégia do Oceano Azul, é meio E, clichê, mas é verdade, pô. Tem muita gente se degladiando pelos 5% das pessoas que frequentam a academia. E tem 95% que não vai. Pô. Então, e o básico da estratégia do Oceano Azul é uma coisa que a gente até faz quando a gente quer pensar estrategicamente, né? Que é, cara, o que está todo mundo fazendo que eu posso eliminar da minha proposta, né? O que eu posso criar mais? Então, aquela matriz do Oceano Azul, eu acho aquilo sensacional para se organizar. O Rafa, assim, eu entendi que você aposta no mercado e eu acredito que a sua contribuição, sem dúvida, ela vai tornar esse mercado mais profissional. E aí eu queria entender, agora para a gente correr aqui para o final, é, nesses últimos meses, eu não sei o quanto você participou com as estratégias, táticas, com o trabalho que a gente fez ali com o marketing de fitness. Como chama a pessoa responsável mesmo? Porque eu tenho era a Jamília, era a Jamília. Jamile, Jamília ficava bem à frente também. eu tenho uma lembrança muito boa, eu queria trazer isso para todo mundo, que foi assim, cara, você decidiu entrar no marketing de fitness, beleza. E na primeira reunião, você trouxe a Jamile e o time ali de consultores, atendentes, todo mundo que faz o trabalho ali voltado para a comercial, para fazer essa reunião. E a Jamile assumiu e depois você saiu de cena. E ela tocou e de repente você apareceu ali em uma outra reunião apenas, né? E ela ficou responsável por tudo isso. E, cara, nesses 2 meses vocês tiveram um crescimento bom. Eu acho que o crescimento ele está somando as 3 unidades, né? A gente ainda tem a prioridade na unidade Vilas. Isso, ainda tem um trabalho para ser. A gente começou com a prioridade na unidade Vilas, mas somando as três, a gente teve um bom resultado. Cara, fala um pouco de como foi isso, assim, se você tiver coisas que você acredita que foram colocadas em prática e que surtiram um bom resultado e que outras academias podem entender um pouco mais desse processo. Assim, o que você acha que você já fazia e a Ó, gente olhou por outro ângulo, ou que não fazia, a gente colocou em prática? O não, que você acha? Samuel, eu vou te falar uma coisa. Assim, eu arrumei minha casa, né, para que você chegasse, como, digamos assim, né, fosse meu convidado, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? O dever de casa, de oferecer um box legal, uma estrutura legal, eu venho me esforçando muito para fazer. E aí, quando você chegou,
E aí, eu não vou falar, eu acho que receita de bolo é muito simples, não é isso. Mas você trouxe alguns processos, você fala, história mais um. História mais um, eu acabava fazendo. Ele falou assim, história mais um, porque você vai ter, no mínimo, com essa história, você vai ter pelo menos, com certeza você vai ter mais um aluno. E você fazia pelo menos um aluno. Teve 3 na primeira vez que eu fiz, né? Show. E aí depois foi seguindo o processo. Então, assim, o seu processo, que eu achei muito interessante, e aí a questão, por exemplo, do WhatsApp contribui bastante para a gente. Então, a gente não usava esse WhatsApp tão inteligente quanto o que você passou, né? E os processos de venda, e eu lembro que uma das reuniões que eu participei, você falou assim, ó, eu sou como se fosse um nutricionista, né? Imagina, você vai no nutricionista, eu te passo uma dieta, você não segue, eu não posso te garantir o resultado. Agora, se você seguir a receita, a dieta que eu estou passando, você vai ter o resultado. E aí eu falei para a Jamila, então vamos adiar. A gente tava querendo, tinha um prazo que a gente queria antecipar. Eu falei, não, vamos fazer exatamente como o seu maior está falando. Então, assim, o seu processo, que é claro que é uma pessoa que viveu isso, né? Tá vendo os resultados dos outros, tá vendo o que funciona, o que não funciona, né? Não preciso querer reinventar a roda, né? Então você aplicou processos muito interessantes, né? Óbvio que algumas coisas podem ser mais fáceis para mim, quanto para mais difíceis para outros e vice-versa, né? Mas no final das contas, porra, eu achei muito interessante, por exemplo, no dia que a gente fechou a campanha, né? Que foi que ela fechou, que dia foi? Você lembra a data? Acho que foi na Esqueci a data. virada do mês, cara. Deve ter Na sido virada do mês. fechamento Isso, foi de 20 setembro. alguma coisa, por aí. E aí eu tô naquela que eu até fiquei brincando assim, eu falei, pô, Jamile, na hora que a gente abrir a promoção, der os detalhes da promoção, o grupo que tem 100 e tanta pessoas vai ficar só eu, você, Marcelo, brincar, vai sair todo mundo. Mas aí foi impressionante, foi assim, o dia que a gente mais vendeu, né? Então, Ah, assim, fala um pouco mais desse dia, porque eu acho que você fez o processo, de verdade, assim, ó. Para quem não conhece, né, existe o primeiro passo é você bater 10 alunos fazendo prospecção. isso. Depois tem uma segunda campanha que é fazer o permanente e bater 30. Aí você é convidado para o grupo ouro. E no grupo ouro a gente abre o ciclo mais avançado. É como se fosse a dieta mais difícil ou o treino mais puxado, né? Pô, aí tem um monte de coisa para fazer. Foi onde a gente teve essa conversa. Eu, tipo, pô, vou mudar a data, não vou. Em vez de fazer na quinta-feira a abertura, vou fazer outro dia. Enfim, fico feliz que você tenha seguido ali o protocolo. Mas fala um pouco de como foi isso, assim, porque esse dia que mais vendeu, ele costuma chamar atenção e eu queria deixar meus 2 centavos depois aí para vocês. Rapaz, a gente começou o processo, né? Abrimos o grupo, fomos seguindo aquele passo a passo, né? Agora sim, e dá trabalho, né? Quem achar que você vai dar tudo de mão beijada, não se iluda, mas é o que eu digo assim, você dá a direção e a pessoa siga, né? Então, por exemplo, eu não sou um cara muito de rede social, tá? Tô aprendendo a fazer isso agora, mas eu nunca apareci tanto na rede social da Gol. Então era lá toda hora fazendo um videozinho, aí tinha um, pô, aí era, junto com o Jamil também tem Marcela que toma conta da nossa rede social. Ela, Rafa, faz assim, faz assado. Mas, assim, me davam um passo a passo, né? Ou seja, o que é que eles faziam? Você dava a instrução, né? Elas digeriam um pouquinho mais, aí resumiam um pouquinho para mim e falavam assim, não, você vai fazer assim, assim, assado. Porque eu falei, ó, eu não funciono para rede social, se você deixar minha criatividade, às vezes pode dar bom, mas o ideal é você falar o passo a passo que eu tenho que fazer. Então, a gente foi seguindo todas as postagens, todo o roteiro, sabe? Foi seguindo. E aí o pessoal ia entrando no grupo. Chegou no dia D lá, de lançar a campanha, falar qual foi a promoção, né? Enfim, aí seguia os patrocínios, né? Aí foram algumas coisas que a gente já limitava um pouquinho a verba do patrocínio, certo? Porque, tipo assim, eu não lembro o valor que foi estipulado, mas a gente estava patrocinando ali em torno de 70, 80 reais por dia, de cada patrocinado. Decidimos por nossa conta também, por nossa conta não, né? Você orientou, pô, a promoção, o que é que vocês vão fazer, qual vai ser os benefícios? A gente tentou entregar mais benefício, do tipo, a nutricionista, um percentual de desconto da nutricionista, óbvio que teve um percentual de desconto também no cartão, ou no pagamento, né? Mas a gente tentou limitar um pouquinho para não baixar muito o preço, porque eu não queria criar também um problema com o meu aluno
já existente, da pessoa pensar e falar assim, pô, eu pago um valor X, chegou uma pessoa aqui que nunca pisou no box, está pagando bem, né? Então ficou muito próximo, né? E aí o trabalho mesmo, eu acho que o trabalho, digamos assim, não vou falar difícil, não, mas que exige disciplina, exige né? É a questão do Instagram, da gente estar ali, né? Alimentando, seguindo aquele passo a passo. Mas é impressionante assim, quer dizer, para você talvez não seja tão impressionante, mas fazendo aquele passo a passo, vai vir um resultado melhor do que você tem normalmente, né? Então, assim, eu não criei expectativas, vou lhe ser sério, eu não criei expectativas também para não Que frustrar, bom. mas Jamile, que trabalha muito com meta, ela só sossegou quando não bateu a meta dela, né? E ela foi. Se eu não me engano, pô, mas não vou lembrar, mas quando ela bateu lá os 102, né? Ela bateu 100, aí depois vieram mais dois, aí ela sossegou, né? E eu lembro que no dia da promoção eu faço meus acompanhamentos de venda e a gente direcionou as vendas, a maioria, né, por cartão de crédito parcelado, que eu não costumo antecipar a receita, né? Então a pessoa ia lá, passou o cartão em 12 vezes, né? E realmente naquele dia foi um fluxo de venda muito alto, né? Foi o dia que a gente mais vendeu dentro da Gol, nas 3 unidades, né? Somando tudo, e foi interessante, sabe? Foi legal. Que maneiro. Algo que eu recomendo, assim, pô, se alguém virasse assim, perguntar se você mandar um NPS para mim, sua nota vai ser alta. Se você, pô, se fosse para recomendar alguém, eu recomendaria sim. E, eu reforçaria aquilo que você falou na live, né? Para seguir sua receita, né? Seguir a sua dieta, né? A dieta que você está passando para ter o resultado que você está planejando. Então foi muito interessante, tá? Mas é para ser assim, né? Eu acho que sempre vai ter o que melhorar. Uma das minhas... Abrindo meu coração, né? Uma das minhas ambições é que o marketing de fitness se torne um sistema, né, cara? Que você entre lá, coloca suas informações e ele fala, ó, você vai começar a fazer essa ação, cumpre isso aqui, você vai para o próximo aqui. É um sistema de gestão, só que um sistema de vendas, né? Ainda a minha tese é a seguinte, né? Toda academia tem um sistema de gestão que cuida da porta para dentro. O marketing de fitness pode cuidar dessas partes da porta para fora, como você falou, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Rafa, mas uma coisa que eu queria deixar um convite para você, cara. Assim, primeiro, parabéns. São várias coisas que você fez e da forma que você fez que eu acho que esse resultado chegou. Vê se você concorda com essa analogia. O processo que eu entrego é a pista, né? Pô, eu, sei lá, asfaltei aqui a rodovia e falo, pô, tá aqui a pista, cara. Daqui você vai chegar lá, beleza. Uhum. Só que o veículo, ele depende da sua academia rodando. Então, o veículo é a Gol funcionando, é a sua empresa que vai andar nessa pista. Uhum. E você escolheu também os motoristas para dirigir esse veículo, né? Então, você colocou a Jamile, uma pessoa focada em meta, competente, que ia lá, pegava todas as atividades, digeria ela. Eu acho que você falou Marcelo, Marcela, né? Que também cuida. Marcela, a equipe era Jamile, Marcela, Duda e Ali. Então, Eram 4 pessoas. Marcela ficava muito na rede social então, e Jamile liderando Duda e Ali na questão das vendas. então, quer dizer, assim, bater 100 alunos a mais, alunos ativos a mais em 2 meses, não é a coisa mais simples, mas vamos Não. Eu trouxe a pista. Eu falei, pô, você quer chegar no 100? Essa pista vai te levar até o 100, tá aqui a pista, que é o processo. Você trouxe o veículo já funcionando. Pô, todo veículo com motor revisado, cara, com óleo, com combustível, que é a sua empresa, a sua academia, estava pronta para andar nessa pista e para acelerar. E você, cara, foi a pessoa responsável por encontrar esses pilotos aí, né? Jamile, Marcelo, todo mundo. Você encontrou essas pessoas, você treinou essas pessoas, você deixou as pessoas treinadas para falar, tá, agora você usa aqui o nosso veículo que é a empresa, usa a pista aqui do Samuel que a gente contratou e a gente está pronto para acelerar. Então, só para deixar claro para todo mundo que não é um trabalho que cai do céu. Né? Não é. Pô, se eu pudesse te dar um aplicativo, cara, pô, baixa meu aplicativo que você vai ter 100 alunos. Seria muito fácil. Não, é uma parada que foi construída, então o mérito é muito de vocês em terem se preparado, em chegar, pô, em ver a pista e falar, não, eu vou pela pista, não vou pegar o atalho aqui não, eu vou fazer. Então, parabéns. Fico super feliz que você tenha seguido tudo isso. A gente colhe esses resultados, né? Não, e eu te parabenizo também, Samuel. Assim, eu vou te falar assim, eu vou te dar um feedback. A sua abordagem no início, eu estava inclinado naquela, né? Vou, não vou. Você aplica o que você vende, né? Então, vou fazer uma analogia. Por exemplo, eu consumo o meu produto todo santo dia, né? Todo dia eu treino na Gol. Você aplica o que você está vendendo também. Então, a sua abordagem foi igual a que a gente depois acabou aplicando, né?
Então é interessante, tipo, não é que você, sei lá, bebe Coca-Cola, tá vendendo Pepsi, não, né? Você bebe Coca, ou seja, depois eu fui vendo como você foi abordando, né? Foi construindo, foi vendendo sua consultoria pra gente. E aí, eu via que as coisas também faziam sentido, né? Eu acho que o mercado precisa de profissionais assim. Você é um cara realmente assim que, o que eu digo assim, pô, não inventem roda, né? Não queiram reinventar a roda. Não, pô, se uma pessoa já apanhou, já aprendeu, já errou, né? Pô, veja quantos, né? Até você chegar onde chegou. Imagino que você, pô, do ponto de partida inicial até onde você está hoje, houve mudanças, né? Houve melhorias, houve tudo. Então, para que, né? A pessoa vai querer começar do zero se você já pavimentou a Ah, estrada, né? Então, pô, a acho que estrada realmente está pavimentada, meu irmão. Tá ali, eu faço a sua parte, é trabalhoso, não tenha dúvida. Você não está dando nada de mão beijada para ninguém, mas você realmente está dando a estrada pavimentada. cara, E aí cabe à legal. pessoa escolher qual caminho que ela vai fazer. É isso aí. E é legal essa abordagem, né? Pô, sei lá, que segue o processo, porque aí você entrou e você olhou como a gente tinha feito todo o processo ali até você fechar o contrato, você falou, pô, peraí, é a mesma coisa, né? São perguntas, apresentação, tem uma proposta e tudo mais, enfim. Rafa, mas eu fiquei de deixar 2 centavos aqui, cara, e eu acredito que daqui para frente tem muito chão ainda, não sei todas as suas metas, se você quiser compartilhar um pouco aí dos próximos passos, você falou que vão desenvolver essa liderança, mas eu ia te perguntar, é, primeiro, a campanha que você fez, que teve esse processo de começo, meio e fim, com a abertura em um dia, ela foi para um plano da Gol ou foi para um programa de resultado, um desafio? Não, Qual que foi foi? um plano. Foi plano anual. Plano? No final das contas, se eu não me engano, a gente vendeu só um plano semestral. Tá. Mas no Fica a final ideia das assim, contas, todo mundo pegou anual. se você quiser, você tem agora um caminho. E acho que agora que a estrada fica interessante. Pensa que você correu a estrada inteira e agora você já sabe onde está cada curva. Você já tem os indicadores. Então você sabe quantas pessoas tinham, por exemplo, no grupo, qual foi a taxa de conversão, qual foi o resultado, o que foi feito que deu certo, o que deu errado que precisa ser melhorado. Beleza. Você tem uma grande oportunidade de repetir algo parecido na Black Friday. Porque é o que a gente vai fazer. Eu vou convidar ali todo mundo para, pô, vamos refazer. Por outro lado, algumas academias falam, pô, não quero entrar nessa de Black Friday porque deprecia a minha percepção de valor, dando desconto, coisa e tal. E aí vem o outro lado. Uma vez que você pegou o processo, você aprendeu esse processo de ciclo promocional, você tem a chance de desenvolver um outro produto da Go. Eu não sei se você já tem, mas um produto de resultado para os alunos. Produto de 21 dias, de 30 dias, tipo um desafio fitness, sabe? Whole30. Lembra desse desafio de Aí alimentação, a gente treino? tem aqui o Go Health, que a gente chama. Isso. Cara, você pode usar esse ciclo que você às Sem vezes dúvida. ficou receoso em dar desconto para abrir novas turmas do Go Health. E aí todos os alunos que vão entrando e vão aumentando sua base de alunos, eles podem entrar nessas novas turmas. Ao longo do ano você vai fazendo esse ciclo só para abrir turma. Então você fala, pô, vem aí a nova turma, a nova edição do Go Health. E bom, abre usando a mesma sequência, porém agora você vai ter a chance também de trazer os Teremos. seus alunos. Tá bom? Então, Acabou esse processo, né? Quando acabou, aí eu já mandei até uma mensagem para o nutricionista da Google, já tinha falado comigo sobre isso, né? Vai ter, com certeza vai ter, a gente vai usar. Já estamos aplicando por outras coisas também. Essa consultoria mesmo que eu te falei, eu vou aplicar. Né? Então, realmente, assim, é um passo a passo interessante, de coragem, porque eu, por exemplo, o Go Health era um negócio que tem uns 3, 4 anos que a gente não faz, né? Por algum motivo, sempre quando eu ia fazer alguma coisa, surgiu alguma coisa, mas agora eu não tenho dúvida que eu vou replicar. é Por exemplo, isso. agora a gente faz evento, tem o Go Games, que apesar do Go Games é um sucesso, é só para alunos, mas com certeza vai ter alguns aprendizados nessa campanha que vai ser aplicado em vários produtos da Go, com certeza. Os elementos são os mesmos, cara. E às vezes a gente, assim, o primeiro é mais fácil fazer, sem dúvida. Eu tenho que confessar, né? O primeiro é mais fácil fazer dando desconto. Pô, as pessoas são sensíveis a preço. Então, cara, pô, vou pegar o plano anual, vou criar um primeiro mês aqui com uma vantagem, vai nesse padrão que é mais fácil. Mas depois que você fez esse mais fácil, você pode personalizar melhor para o seu plano de negócio, para o seu futuro. Mas, Então, ó, Samuel, mas dá certo também, sabe? Não precisa, assim, ó, eu não dei grandes descontos. Eu te falo assim, não foram grandes descontos. Os alunos ficavam perguntando, quero saber que desconto é esse. Eu não tive uma reclamação depois da promoção.
Porque então assim, não foi, claro que, pô, se eu chegasse e falasse assim, tanto que eu falei assim, ó, eu vou até falar para você, se eu chegasse para Gol e falasse assim, ah, não, primeiro mês vai ser, na promoção, primeiro mês vai ser R$ 50. Eu falo, eu não ia ter lugar para todo mundo. Eu te garanto, não ia ter para quem quisesse. E ia ser eu considero também uma tremenda injustiça. Mas é isso aí, é importante cada gestor saber a sua forma de negociar. Personalizar, né? O que oferece é isso, não tem, nesse caso realmente não tem receita de bolo. Você pode, né, seguir a receita, o passo a passo do processo como um todo, mas o que você vai oferecer de promoção, de benefício, aí cada um sabe onde é que, né, como é que é, onde é que o calo dói, né? Tem uma frase dessa. Então assim, cada um conhece suas dores, sabe suas necessidades, conhece seu público e aí a partir disso ele define a promoção ideal que ele quer fazer. Mas que funcionar, funciona. Tipo assim, independente da promoção que ele vai escolher, com certeza ele vai ter bons resultados, vai ser um resultado acima da média do que foi antes, do que É vinha isso. sendo. Irmão, eu tenho que te agradecer por ter participado. Esse crescimento que você teve nos 2 meses, sem dúvida, eu acredito que é um ponto aí na Gol para te encorajar para os próximos passos. Então, te desejo Sim. todas as boas energias, que essa galera seja formada, essa liderança, os próximos passos aconteçam. Molecada chegando aí para almoçar. Galera chegando aqui. Então, vou te deixar almoçar aí, segundona. Rafa, tem algum recado final? Alguma coisa que você queira deixar para a Gol? Esse podcast deve sair gravado em breve. Quem sabe você Mas, deixa uma rapaz, mensagem, tá? Final de ano, eu, 2024. eu acho o seguinte, Samuel, que hoje eu falo assim, o mercado fitness, um dia, se você quiser, eu faço trago um número só disso. Ele é subestimado, ele tem muito para crescer. Então, assim, se o profissional de educação física, ele quer ser empresário, né, ele procure ajuda, sabe? Procure uma consultoria. Uma vez eu vi uma aluna nossa que ela tem um restaurante, ela falou assim, pô, se hoje eu pudesse, eu contrataria todas as consultorias possíveis na época que eu abri o restaurante. Porque eu errei muito até descobrir. Se eu tivesse contratado a consultoria, já estava resolvido, né? Então, assim, tem mercado, tem muito mercado, desde que você entregue algo com qualidade, né? Então, eu quero realmente encorajar as pessoas a empreender, né? A pensar um pouquinho fora da caixinha. Claro que cada um tem seu perfil. Tem gente que realmente vai ter o perfil para ser personal trainer, tem gente que vai ter o perfil para ser professor de educação, vai dar aula dele ali e vai embora, mas o mercado tem espaço para mais gente, né? Tem espaço para quem quer se arriscar mais, né? Enfim, então eu deixaria como minha mensagem final assim, encorajar as pessoas a empreender num ramo desse que, velho, é muito bom você ver o resultado de uma atividade física bem feita, né? É muito bom às vezes você ver uma pessoa, sei lá, perdeu 15 quilos, você olha assim, porra, imagina o quanto de saúde você está entregando para essa pessoa, né? É muito bom você ver, sei lá, uma pessoa com 50, 60, 70 anos de idade agachando, levantando, sabe, com força. Porque você sabe que aquela pessoa com 80, 90, ela vai estar levantando da cama sozinha. Então, a atividade física é essencial para a vida, né? É o que as pessoas que, né, a gente viu na época da pandemia, tanta morte acontecendo, quando você via, eram os sedentários, eram os obesos, né? Obesidade mata mais que tabagismo. E isso, a gente vê uma senhora propaganda negativa para o cigarro, que hoje em dia já não pode mais fazer propaganda, mas você não vê no combate ao sedentarismo, né? Não enxerga. Então, tinha que ter, né? Você gosta de números, cara? Tem um artigo, eu não vou esquecer, eu não vou lembrar quem publicou, mas eu acho que saiu na CrossFit. Mas um artigo grande. The Sit e The New Smoking. Depois dá uma procurada. The Sit, Vou né? procurar. Is the New Smoking. Cara, The City. O assento, né? O sentar. O o sofá. sentado significa o sedentarismo, né? Então, o sedentarismo é o novo cigarro, né? É isso Depois dá uma mesmo. olhada nisso, que é bem maneiro essa abordagem, pensando em todas as doenças realmente que são desenvolvidas aí a partir disso, né? Aí vem algumas defesas mais simples aí para a gente solucionar, que é a pessoa fazer o mínimo de atividade já reverte bastante do tempo sentado, dos encurtamentos, da circulação, enfim, do equilíbrio hormonal. Rafa, mas eu vou deixar um convite, cara. Você se propôs aí, falou que vai começar a sua consultoria de gestão para encorajar os proprietários de... Não sei, você vai fazer focar no Cross ou não? Mas não, eu vou focar mais na parte financeira e na gestão em si. Então, assim,
Mas de eu boxe quero... ou de academia? Você vai focar? Pode ser academia também. Tá. Vão ser conceitos. Então, assim, o que é que eu tô pensando? Vamos supor, vai ter alguns modos. A gente já definiu a estrutura, né? Então, por exemplo, você capacitar uma pessoa a fazer um plano de avaliar a viabilidade de um negócio. Uhum. Então, assim, pô, esse negócio é viável ou não é? Então, quais parâmetros, o que é que você precisa saber, quais são os números, né? E quais análises você precisa fazer? Pô, segundo modo, eu não tenho grana. Você vai buscar um financiamento, ou você vai propor uma parte para um sócio, você vai oferecer quanto de percentual para o seu sócio, né? Então, é trazer esses números de uma forma muito simples, porque eu percebo que as pessoas têm medo do financeiro. Sim. Então, Mas inicialmente eu vou falar... falou isso, eu achei que era do financeiro do dia a dia, do fluxo de Também, caixa, mas esse passo também. anterior, Não, e aí da depois vem o dia a dia viabilidade do financeira box. nacional Não, alta. a ideia viabilidade, mobilizar um box, né? Começar um box e operar ele. E depois vem o dia a dia. Uhum. Então, por exemplo, meus números aqui, eu não sou surpreendido na Gol. Se eu tiver um mês ruim, eu vou saber disso 30 dias antes. Eu não vou chegar tipo assim, sei lá, a gente está hoje no mês de outubro. Eu já sei minha receita de outubro toda, até o final do mês. Eu já sei o que é que eu vou conseguir. Eu fiquei sabendo disso, sabe que dia? Dia 25, 20 de setembro. Então, passar essas questões também de fluxo de caixa, alguns números chaves, né? O que é que precisa ser acompanhado, o que não pode, quanto é que custa, às vezes, uma antecipação. Velho, a antecipação é um crime, digamos, a taxa de juros. Então, levar isso tudo e virar para o profissional, que vou falar um pouco do profissional da educação física, de chegar para aquele cara e falar assim, velho, empreenda. Você não vai fazer o financeiro, você não vai dominar esse assunto de cabo a rabo, mas você pode, não tenha medo dele. Uhum. Eu conheço um cara, porque eu conheci ele bem no meio, quando eu fiz meu nível 1, meu level 1 da CrossFit, e uma vez eu conversando com ele em 2 minutos, eu falei, seu sócio está te roubando. Aí o cara falou assim, só fiz 2 perguntas para ele. Eu falei, quantos alunos o seu box tem? Aí ele, tanto. Quanto é que você paga de aluguel? Aí ele, tanto. Ele está te roubando. 3, 4, 5 meses depois ele falou, tô saindo do meu box, realmente ele estava me roubando, e ele abriu um outro box, tem 2 sócias, e parece que está indo super bem, né? Mas é um cara que, se ele não se atenta para esse tipo de coisa, pô, talvez se eu não tivesse começado com ele em algum momento, ele ia levar mais 2, 3, 4, 5 meses, né, nessa situação. Então, o simples, eu falo assim, é só ele saber o essencial, dominar o essencial. Né? Ele não precisa ser o cara que vai alimentar, a pessoa que vai estar... Mas ele tem 4, 5 indicadores, 6 que todo dono de negócio precisa saber. E isso é muito simples, né? Então, essa é a minha proposta, né? Essa que está sendo construída. E assim que estiver pronto, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Mas eu faço convite para a gente trazer. Você falou, pô, um dia vamos conversar sobre os números do mercado, coisa e tal. Então tá aí feito o convite. Quando você quiser, quando tiver de bala, me chama, porque não só fazer uma live, mas também poder divulgar isso para todo mundo lá, porque, cara, se tem uma coisa que eu nunca vou fazer dentro do marketing de fitness, é cuidar da porta para dentro. Eu vou deixar isso para quem sabe realmente. Eu continuo ali com marketing, vendas, trazer aluno, acho que essa parte é a parte que eu mais me identifico, porque, pô, cara, é muito difícil ser dominado do começo ao fim, né? Eu acho que é muito difícil você ser uma pessoa muito boa de financeiro, gestão, a parte analítica ali do bastidor, e também ser a pessoa comunicadora para frente, comercial. São perfis diferentes. Eu escolhi o outro perfil. Então, vamos complementar e vai ser um prazer te apresentar para todo mundo. Fechado. E adorei a conversa, velho. Eu adoro falar sobre essas coisas. Então... Tamo junto. Rafa, muito agradecido. Boa segunda-feira para você. Parabéns pela Gol, parabéns para toda a equipe e para a comunidade de alunos também, né? Baita inspiração para o nosso mercado. Valeu. Valeu, irmão. Abração. Parabéns também pelo seu trabalho. Abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.